Em uma época do passado, onde o bizarro e o extraordinário se entrelaçam, existiram profissões que desafiam nossa compreensão moderna. Nestes recantos obscuros da história, labutavam figuras cujas ocupações, envoltas em mistérios e peculiaridades, nos levam a questionar: como seria viver em tal época? Olá, viajantes da história. Não reclame do seu emprego, porque hoje mostraremos 10 empregos desagradáveis da Idade Média. Qual deles você teria coragem de encarar? Antes de responder, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Sinaleiro de lepra. No mundo medieval, onde a compreensão das doenças era rudimentar, o sinaleiro de lepra desempenhava um papel fundamental, embora trágico. Responsável por alertar a população sobre a presença de leprosos, ele era uma figura de isolamento e medo. A lepra, uma doença temida e mal compreendida, causava a exclusão social dos afetados. O sinaleiro, usando sinos ou placas, era encarregado de anunciar a aproximação de leprosos, garantindo que mantivessem distância da sociedade. Este papel não só reflete a estigmatização e o medo associados à lepra, mas também destaca a dura realidade de viver com uma doença incurável em uma época de poucos recursos médicos. A figura do sinaleiro, portanto, é um lembrete sombrio da relação entre doença, medo e exclusão social na história humana. Barbeiro cirurgião. No tecido complexo da sociedade medieval, uma figura se destacava pela sua versatilidade: o barbeiro cirurgião. Esta profissão multifacetada, que combinava os cuidados estéticos com a medicina prática, era uma característica notável da época. Além de cortar cabelos e barbas, estes artesãos realizavam pequenas cirurgias, extrações dentárias e até sangrias. A falta de médicos qualificados naquele tempo fazia com que estes barbeiros assumissem um papel crucial na saúde pública. Eles operavam em condições precárias, sem o conhecimento de germes ou asepsia, tornando cada procedimento uma viagem ao desconhecido. Ainda assim, eram respeitados e necessários, pontes entre a beleza e a cura, entre a dor e o alívio. Apanhador de sanguessugas. Na era medieval, um ofício estranho e fundamental florescia à beira de pântanos e rios lamacentos: o do apanhador de sanguessugas. Esta profissão, tão vital quanto desconcertante, envolvia a habilidade de coletar sanguessugas, criaturas repugnantes aos olhos de muitos, mas essenciais na prática médica da época. A sangria, usando estas sanguessugas, era considerada uma técnica de cura avançada, baseada na crença de que doenças eram causadas pelo desequilíbrio dos humores no corpo. Os apanhadores, muitas vezes ignorados ou mal vistos, forneciam este instrumento crucial para médicos e curandeiros, desempenhando um papel silencioso, mas significativo, na história da medicina. Provador de veneno da corte. Dentre as sombras dos palácios medievais, uma figura enigmática se destacava: o provador de veneno da corte. Este papel, embora carregado de perigo, era de extrema importância. A constante ameaça de assassinato por envenenamento tornava essencial a presença deste provador, cuja vida estava sempre em jogo. Com cada refeição servida à nobreza, o provador era o primeiro a experimentar, assegurando a segurança da comida e da bebida. Esta profissão não apenas refletia a intriga e o perigo que permeavam as cortes reais, mas também a vulnerabilidade humana diante da ambição e do poder. Era um ato de lealdade e sacrifício, onde a confiança e o medo andavam de mãos dadas. Catador de estercos e fezes humanas. Nas ruelas estreitas e mercados movimentados da era medieval, uma figura muitas vezes ignorada desempenhava um papel essencial: o catador de estercos e fezes humanas. Esta profissão, embora pouco glamourosa aos olhos de hoje, era de grande importância naquela época. O esterco coletado nas ruas e fezes humana não era visto apenas como resíduo, mas como um recurso valioso.
Utilizado como fertilizante, ele era essencial para a agricultura, contribuindo para o cultivo de alimentos e sustento das populações. O trabalho do catador, apesar de físico e desagradável, era vital para manter o ciclo da vida, ligando a cidade ao campo e transformando o que era descartado em um recurso precioso para a terra. Recolhedor de urina. Em uma época onde a química moderna ainda não existia, o recolhedor de urina tinha uma ocupação que nos parece bizarra, mas era de grande importância econômica. A urina, coletada dos habitantes da cidade, era um componente-chave no processo de curtimento de couros, um dos pilares da economia medieval. Esta substância, rica em amônia, era utilizada para limpar e preparar o couro, tornando-o mais maleável e durável. Além disso, a urina tinha aplicações na medicina, sendo usada para diagnósticos e até mesmo em tratamentos. Este trabalho, que envolvia andar pelas cidades com baldes em busca de urina, reflete o incrível aproveitamento de recursos em uma época de tecnologia limitada, onde nada era desperdiçado. Cuidador de piolhos da corte. Na opulência e pompa das cortes medievais, um ofício curioso e íntimo era desempenhado pelo cuidador de piolhos da corte. Esta figura, embora muitas vezes esquecida nos registros históricos, desempenhava um papel crucial na manutenção da higiene e dignidade da nobreza. A tarefa de verificar e remover piolhos da cabeça da realeza era uma prática comum, revelando que, apesar de seu status elevado, a nobreza não estava imune às aflições cotidianas do povo. Este trabalho, que exigia precisão e delicadeza, era um paradoxo intrigante em um ambiente de grandeza e luxo. O cuidador não apenas mantinha a aparência respeitável da nobreza, mas também atuava como um discreto guardião de seus segredos mais pessoais. Curandeiro de hemorroidas reais. No reino da medicina medieval, uma especialidade particularmente delicada era a do curandeiro de hemorroidas reais. Este profissional, exclusivo da nobreza, dedicava-se ao tratamento de hemorroidas, uma aflição comum mas pouco discutida. Suas técnicas e remédios, embora agora possam parecer primitivos ou até supersticiosos, eram na época considerados avançados e refletiam o conhecimento médico da era. O curandeiro operava em um campo onde a medicina se misturava com crenças e rituais, procurando aliviar um mal que não poupava nem mesmo os mais altos escalões da sociedade. Este ofício, envolto em discrição, era essencial para assegurar o conforto e a dignidade dos nobres, provando que todos, independentemente do status, eram vulneráveis às mesmas aflições humanas. Exorcista itinerante. Nas terras medievais, onde o sobrenatural era frequentemente entrelaçado com a realidade cotidiana, a figura do exorcista itinerante era vista com uma mistura de reverência e medo. Estes indivíduos, percorrendo cidades e aldeias, alegavam ter o poder de expulsar demônios e espíritos malignos. Realizando exorcismos e rituais de purificação. Esta prática, enraizada nas crenças religiosas e supersticiosas da época, reflete a compreensão da saúde e da doença naqueles tempos. Os exorcistas lidavam não só com as aflições espirituais, mas também com os medos e ansiedades de uma sociedade que buscava explicações para os infortúnios e doenças. Sua presença era um testemunho da constante busca humana por cura e compreensão, num mundo onde a ciência e a fé estavam profundamente entrelaçadas. Fazedor de máscaras de peste. Durante os períodos mais sombrios da Idade Média, quando a peste negra devastava a Europa, surgia uma figura tanto macabra quanto vital: o fazedor de máscaras de peste. Este artesão especializado criava as icônicas máscaras usadas pelos médicos da peste, com bicos longos e aparência assustadora. Estas máscaras não eram apenas equipamentos de proteção, mas também símbolos do medo e da luta incessante contra a morte. Recheadas de substâncias aromáticas e ervas, acreditava-se que as máscaras podiam filtrar o ar e proteger contra os miasmas, os supostos agentes transmissores da doença.
O trabalho do fazedor de máscaras reflete o desespero e a criatividade humana diante de uma das maiores tragédias da história, combinando conhecimento médico rudimentar com crenças e esperanças de uma era assolada pelo medo e incerteza. Assim, navegamos pelas águas esquecidas do tempo, descobrindo profissões que moldaram e foram moldadas pela humanidade. Que lições podemos tirar dessas histórias? Que ecos do passado ressoam em nossas vidas hoje? Agora chegamos ao fim de mais uma jornada. O que você achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz, fiquem com Deus.